por exemplo, o SPB revolucionou o mercado financeiro. Isso é um fato. Um fato. Né? E a partir do SPB, muita coisa de evolução veio. Mas o câmbio continuou aquela desgraça. O fato é que essa crise sistêmica, ela alertou os bancos centrais em geral, falando, opa, essa regulação de risco que a gente tem é inadequada. Vai dar ruim isso aí. Isso. O risco sistêmico, ele precisa ser mitigado. O marco cambial trouxe uma nova abordagem. Gente, tá livre, faça com responsabilidade. Proporcionalidade, sei lá quantas vezes tem essa palavra na legislação do marco. Porra. Proporcionalidade, proporcional. Claro, proporcional ao risco. Ao tamanho, ao que você quer, exato. Uma operação de $1.000, você vai precisar dar o tratamento de uma mesma operação de $1 milhão? Claro que não. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao seu podcast sobre câmbio, Câmbio Desligo. Eu sou a Roberta Fogueral. E eu sou o Evandro Cassiano. Eu sou o José Carlos Passaretti. E este é o seu podcast onde a gente tem trazido aqui algumas personalidades do mercado de câmbio para ter uma conversa mais descontraída do mercado que parece chato para um cacete, mas não é verdade. É bem descontraído, depois que entra ninguém mais sai. É isso aí. Primeiro, obrigado. Sai doido. Sim, sequelado todos nós, né? Sequelado todos nós. Sempre. Obrigada aí, Evandro, mais uma vez pra gente continuar aqui nessa jornada. Prazer demais estar aqui. E hoje ele que né? Ele é muito especial ali, o nosso amigo. Rock and roll total. Formado em economia pela PUC de São Paulo e administração de empresas pela Unicid. Mais de 30 anos de experiência atuando como executivo nos principais operações de câmbio, moeda nacional e estrangeira, em instituições nacionais e estrangeiras. E hoje atua como consultor e professor. Difícil achar alguém do mercado que não foi seu aluno. É verdade. Esse é o José Carlos Passaretti. Seja muito bem-vindo, Passa. Obrigado pelo convite, Roberta, Evandro. Você sabe que sempre é gratificante compartilhar com vocês aí a nossa vivência, né? Experiência no câmbio. Eu, quando comecei, né, a gente sempre se referia ao pessoal do old school, e agora quem é o old school? Você! Sou eu! Entendeu? As cadeiras mudaram. Então, as cadeiras mudam. Né? Tem um povo aí chegando. Você, Evandro, Roberta. A Roberta já é também. Não, eu já tenho... Ô, Passaretti. Você tem um pezinho ali no Foi um old. elogio agora, hein? Eu tô meio old school, meio new fashion. Exatamente. Eu tô assim, né, transitando ainda. Exatamente. Mas além do câmbio, que é uma paixão que sempre teve comigo, tem o rock and roll Aê, e boa. o Coringão. Não pode faltar. Esse podcast vai acabar agora. De jeito nenhum, por favor. Ok. Vai, São Corinthians. São três paixões que você não pode... Não dá pra largar. Não dá, né? Essas são sempre. Eu costumo dizer, né, que quem não conhece o Passaretti não tá trabalhando direito no mercado de câmbio. Porque se você tá nos grupos de WhatsApp de câmbio, aliás, fica aí a dica para procurarem o Evandro e ingressarem no grupo de WhatsApp dele. Você tá fazendo alguma coisa errada, né, Passaretti? Porque o Passaretti é o professor Passaretti, né? Sem puxar saco, mas sim. Não, é verdade. Normalmente, quando a pessoa faz uma pergunta, vem a porrada do professor no grupo, né? Ele vem, leia circular, leia, leia. Eu já ouvi gente falar assim, eu espero ele responder, depois eu respondo. A pessoa fica preocupada, né? Cara, talvez seja esse o grande problema da molecada de hoje, né? Não lê. Os caras chutam pra cacete. Numa entendeu? dessas acertam, né? Numa dessas vai que acerta. É chute pra caramba, tal. Mas tá lá na norma, não lê, não estuda. Não estuda. E aí, assim, quem é... e também não pergunta, né? Tem essa questão. Grande questão. É aquilo, tem até um adágio aí chinês que fala que quem não pergunta... quem pergunta é tolo por 15 minutos. Quem não pergunta é tolo pela vida inteira. Cara, quando a gente começou no banco, imagina... cara, primeira vez que entrei num banco, o que eu vou fazer aqui, né, velho?
Eu vou contar depois essa história. Não, já vamos começar já, passa. Vamos. Já vamos começar já. Como é que você foi parar nesse mercado? Vamos lá. Nesse mercado. Olha as ironias da vida, né? Meu irmão conhecia um gerente que trabalhava no Banco Mitsubishi, na Penha. Na época, o Banco Mitsubishi era Banco Mitsubishi só, né? E ele falou, tô precisando de alguém para trabalhar na cobrança local. Era boletim e tal, caramba. Você ficava na agência. Caixinhas, papéis. Exatamente. O mercado financeiro mudou pra cacete. Vou contar essas porra aí. E aí eu entrei no Banco Mitsubishi. Eu tenho um amigo que era contínuo, office boy, né? Isso, traduz o que é um contínuo. É contínuo, o pessoal não sabe. Contínuo, office boy. Trabalhava no Bank of London South America Limited. E eu já estava há um mês no Banco Mitsubishi. Ele falou, pô, Passarete, vai lá, dá uma olhada no Bank of London. E o Bank of London era imponente, né? Na 15 de novembro, com a Rua da Quitanda ali e tal. Aquele prédio bonito. Cacete. No centro de São Paulo. Centro de São Paulo. Na época, centro financeiro também, né? Centro financeiro de todos os bancos. Hoje o que está na Faria Lima era 15 de novembro, Rua da Quitanda, Boa Vista, ali tá tudo lá. E eu fui e fiz me candidatei. Aí eu, pra quê? A vaga é pra quê? Pro departamento de câmbio. Falei, pô, que porra de que será carro? isso? Onde tem automático carro? manual. Eu trabalhava no Banco Mitsubishi, não ouvi falar de câmbio, agora eu venho pra esse e vai falar. Esse fala. Exatamente. Eu falei, que cacete de câmbio é essa, porra? Mas me explicaram, tal. Na verdade, eles chamaram de departamento internacional. E eu passei. Eu era bom pra cacete de datilografia. Na época, né? Gente, datilografia era o que os incas sabe. e os maias faziam numa máquina que simulava um computador. A diferença é que ela não estava conectada no primeiro modelo à energia elétrica e você, depois que apertava teclas, as teclas eram misteriosamente reproduzidas num papel. Já sai impresso. Saía impresso na hora. Exatamente. Mas se errasse, tinha que começar de novo. Exato. Não tinha delete. Não. E então, qual era o bom datilógrafo? Ele tinha uma capacidade de olhar um documento e transmitir para um papel e errar o mínimo possível, porque não tinha. Errou, já era, né? E eu era bom nessa porra. Era mesmo. Só que eu aprendi numa máquina, como a Roberta falou, manual. A hora que eu cheguei no Lloyds, a máquina era elétrica. Tinha uma bolinha no meio. Exatamente. Você batia na bicha, porra, rapaz. Bom, enfim, me adaptei. Eu tenho essa é talvez uma das virtudes, fácil adaptação. E eu comecei na cobrança de importação. Veja só onde eu comecei, hein? Comecei fazendo o registro de cobrança de importação. Chegavam os documentos, tinha que olhar a carta borderô, tal, caramba. Nossa, carta borderô, meu Deus. Que até hoje existe. Ainda é assim. Até hoje é assim. E eu fazia em torno de 70, 100 cobranças por dia. Uau. E era punk. E dado essa facilidade e tal, logo me passaram para fazer carta de crédito de importação. Veja só você. Louco. Você começou difícil. Comecei, rapaz. Começou na parte mais chata, na Mais minha chata. opinião. Que carta de crédito. Mas só como eu não falava inglês, o Lloyds tinha, a maioria, na época, fazer inglês e curso superior custava uma fortuna. Imagina. Né? Eu até vou. Mas tinha uma pessoa lá que o Lloyds contratava só para fazer a parte de traduzir do português para o inglês, saca? Bacana. E aí eu me dei bem nessa parada aí e tal, caramba, e fui, né? Fui crescendo na instituição, tal. Tive professores de primeira linha, o Lando Suzuki, Ponte Vírgula, Luiz Carlos, a maioria falecidos. Só o Suzuki que está na ativa ainda. E o Lloyds era uma baita escola, né? Na época, tinham dois bancos que eram foda em câmbio. O Lloyds e do lado era o antigo Deutsche Bank, que chamava Banco Alemão Transatlântico, acho que era isso. Que é o Deutsche, né? O Deutsche Bank.
2 bancos. Em frente tinha o ABN também. Não era ABN, era... Bom, era outro banco. Mas era o ABN. Esses 3 bancos aí, os caras foda no câmbio. A gente tinha um departamento de câmbio, tinha 200 pessoas, é grande pra caralho. E aí fui evoluindo e tal. E como eu sempre tive ambição de crescer, eu fui um dos primeiros lá do CUDO que começou a fazer um curso superior. Aí eu entrei na PUC e tal, comecei a fazer economia na PUC. E quando você tinha superior e também comecei a fazer inglês, isso era um diferencial na época, né? E logo fui crescendo, supervisor. Na época não era supervisor, era conferente, assistente, supervisor. E, pô, tinha uma puta de uma escada lá para você subir. Mas, no fim das contas, fiquei 10 anos lá e cheguei como gerente de câmbio, com certeza. Aí saí do Lloyds, porra, meu. E na época do câmbio, era manual, velho. Contrato de câmbio era datilografado. Datilografado. Documento, o fiscal do Banco Central, ele vinha fazer a checagem ali, todo dia. Então, Diário. Todo dia. E tudo que era... Todas as operações mais complexas, quem cuidava? O cabra aqui. Então, financiamento... Empréstimo, FIST 25, hein? Veja você. Não é da minha época. Não sei por que você está olhando para mim, porque não é da minha época. Eu não vi isso. Resolução do que se trata? Eu já peguei o mercado aberto, depois do Collor. Para. Resolução, como é que é? 636, não? 63, resolução 63, empréstimo à moeda estrangeira, repasse, cacete. Meu, tudo essa bronca aí caía comigo. Finex era foda. E tudo na mão, velho. Não tinha essa Como de... assim? Era, calculadora, cacete, por aí vai. Né? Então, depois de muito tempo, recebi um convite, novos desafios. Fui ser VP do Norcam. Norcam era o Chemical, né? O Chemical Bank, era uma joint venture com o Banco Noroeste, né? E também fiquei lá uns 3 anos. Banco americano. Banco inglês tem uma pegada. Sem Banco dúvida. americano é outra pegada. É outra cultura. É outra cultura. O Banco Europeu, em geral, ele é muito dado em regra, né? Muito certinho, tal. O Banco Americano é também, mas eles privilegiam mais a iniciativa, tal, o negócio mesmo. O negócio deles é ganhar dinheiro. Tá certo? Claro. Banco existe pra quê, né? Porra. Não, vai trabalhar no Greenpeace, né? Se for uma coisa assim, Filantropia. gostar de dinheiro. Exato. Fiquei lá 3 anos, estava cuidando também com grandes amigos, né? Grandes amigos que eu tenho no mercado de câmbio ainda hoje. Aí fui para o Credibanco, que era o The Bank of New York, né? Que era o banco... e finalmente fui convidado para montar a carteira de câmbio do Banco Fibra, onde fiquei 15 anos. Mas no Banco Fibra não fiquei só no câmbio, não. Aí, num certo tempo, principalmente depois da crise de 2008, aí eu comecei a cuidar de toda parte de operações do banco, tanto de moeda local, de moeda estrangeira, montei agência em queima, montei agência não sei o quê, cuidava de tudo. Arrendamento mercantil, varejo, atacado, raio que seja. O que, de certa forma, me deu uma puta de uma experiência, abriu. O que me facilitou o câmbio é um banco dentro do banco. Sim. Sempre foi. É o banco em moeda estrangeira dentro do banco. Tem, todos os produtos que você tem em moeda local, você tem em moeda estrangeira. Né? E o que facilitou meu entendimento. Então, eu vou lá, pera aqui, cobrança estrangeira... A gente está falando de quantos anos, assim, mais ou menos? Cara, desde o passa contínuo lá na... eu comecei no câmbio em 1980. E parei com o mercado financeiro em 2010. Caramba. Contínuo, sem parar. Direto. São 30
anos. E não parou depois, né? Não, e aí... Não, é porque daí mudou a pegada. Foi para pegada consultiva. É que assim, quando você vai crescendo dentro de uma estrutura, de uma instituição, banco não é para amador. Não é para nego mimimi. Sim. Se você é mimimi, que você gosta de... Ai, não me toque... Não trabalhe no outra mercado carreira. financeiro. Não trabalhe no mercado financeiro. Banco é cobrança, é pressão. É ponto. Você não vai escutar no mercado financeiro, em qualquer instituição, nego ficando passando a mão. Isso não tem firula. Não tem firula. Agora, é claro que tudo tem limite, mas a pressão existe. Sim. Então, conforme você vai crescendo também, né? Você vai evoluindo. Tá? A camada da pressão também aumenta. A pressão aumenta e, ao mesmo tempo, você escuta muita abobrinha, né? Você vai... Aí vira uma competição. Aí não é mais uma pressão. É a pressão e mais os puxa-sacos, lambibota, que você tem que uma torear. Política junto. A politicagem, essa porra toda. Sim. Então, quando eu estava lá como superintendente executivo, porque eu nunca quis ser diretor de banco, nunca foi minha ambição, e pelos motivos que a gente já sabia também, né? CPF está na mão ali e tal. Houve umas certas coisas ali. Pá, isso aí não, estou fora. Tu, como superintendente executivo, cara, tive que aguentar, engolir sapo pra cacete. Teve uma hora, mandei todo mundo se fuder. Falei, mas... Quem aguenta? Eu vou cuidar da minha vida. E abri a consultoria. Por aí comecei a dar consultoria para quê? Para banco. Sim. Pô, na consultoria abri 11 carteiras de câmbio. 11. Montei o plano de negócio para a maioria delas e para umas 8 eu montei a carteira também. Fui lá e implementei sistema, integração, processo, política, time. Quer ver? Alguns bancos que eu montei a carteira que são referência do câmbio. BS2. Olha lá. XP. O Topázio já tinha autorização, mas não tinha carteira. Eu fui lá e montei. Pô, são 11, meu. Fora. Tem uns bancos estrangeiros aí também que... Corretora também, né? Corretora, a última delas... O meu grande amigo Alindo, Ativa, entrou agora, que é a corretora lá do Rio. Sim. A última carteira que eu montei, tá lá. Os caras estão mandando bem. Cara, então, assim, eu acho que eu sou um pouco dessa bagaça, não é não? Pouquinho. Pouquinho. Aliás, vamos falar, né? Já que conhece essa bagaça, conhece mesmo. Novo marco cambial. Você que viu muita coisa, você que viu... Você viu o CNC, né? Em 80, então... É que eu entrei RMCCI, eu entrei ali, então... Eu atualizava a CNC, cara. Olha lá, então. É o Enoch. Ok, então. Você viu isso. Não só de novo marco, mas só um pouquinho dessa evolução, porque foi melhorando o negócio. Claro. Né? Cara, então, fazendo uma retrospectiva, o mercado financeiro era um mercado manual. Mas... Bom, a gente saiu da máquina elétrica para... computador. Computador, tal. Mas o processo sempre foi manual. Então, o câmbio mais ainda, sempre foi mais manual. É pouca coisa do câmbio. A evolução do mercado financeiro, em termos de tecnologia, ela foi crescendo aos poucos, até porque o mercado financeiro, você não pode simplesmente dar um cavalo de pau, né? Você tem que... Não se dá cavalo de paus em transatlânticos. Exatamente. Então, mas a primeira disrupção em termos de tecnologia no mercado financeiro foi o sistema de pagamento brasileiro. Né? E o fato de eu estar atuando, né, no mercado, na época, inclusive, além do câmbio, quando eu estava no FIB, com isso mostrou, por exemplo, o SPB revolucionou o mercado financeiro. Isso é um fato. Um fato. Né? E a partir do SPB, muita coisa de evolução veio. Mas o câmbio continuou aquela
desgraça de fecha, não sei papel, o quê, DARF, via, assina o contrato. 1000 vias. 1000 vias, o cacete A4. Ah, não pode, pode, não sei o quê. E uma série de regras, enfim. O novo marco cambial, ele está, na minha opinião, dentro da agenda, né, do Banco Central, ele está dentro daquela Revolução 2.0. E essa Revolução 2.0 ela passa pelo token, pela tokenização, e passa pelo Open Finance, passa pela economia digital em geral, né? Essa é a Revolução 2.0. E o câmbio já vai surfar com essa Revolução 2.0. Então, nós saímos da idade da pedra, literalmente, para agora para a idade, para o século XXI. Né? Nós estamos simplesmente... Né, E nos últimos 5 anos, eu diria, assim, até um pouquinho antes da pandemia, né, a gente já começava a ver a tecnologia surfando a onda desse momento do Banco Central. Né? Então, o Banco Central começou... De novo, Roberto, se você estiver assistindo esse podcast, você fica mais do que convidado, tá? Mas a presença realmente... Eles não acreditam que eu tenho essa cara de pau, mas eu tenho. Tá? Vai ter um convite em cada episódio, né? E até que alguém faça esse vídeo chegar até ele. Roberto, no caso, Campos, claro. Só para deixar claro. Foi um movimento muito grande da mentalidade do Banco Central em falar, não, peraí, gente, não dá para a gente ficar defendendo esse feudo de burocracia. Eu encaro como um baita feudo de burocracia. Vamos lá, né? Esse conhecimento, essa possibilidade de vocês, dos players, atuarem no mercado de câmbio, não pode ficar restrito à idade da pedra. Claro. A gente precisa trazer também, como você bem falou, como tokenização, DREX, enfim, todos esses movimentos, o câmbio não pode ficar lá atrás. Por quê? Porque também estava rolando já lá por 2018, 2019, uma puta pressão das fintechs. Sim, eu não sou instituição financeira, não sou regulado, tô aqui fora e tô doido para ajudar vocês a fazerem isso mais rapidamente, né? É verdade. E você acredita, assim, que eu tenho uma bola de cristal lá na minha casa, de vez em quando ela acerta, né? Eu acho que o próximo movimento vai ser dar uma pitadinha de regulação na vida da fintech. Calma, né, Roberto? De certa forma, que já está acontecendo. Eu acho que, assim, a gente tem que separar a regulação, que é uma regulação proibitiva, inibitória de negócios, tal, da regulação positiva, né? Que a regulação, assim, tá legal, então, né? Vem aqui, você não pode, o abençoado que tem um KNAI de tecnologia, faturar 4 ou 5 milhões de reais e não ter nenhum custo regulatório. E o seu João lá com a licença do Bacen tem que ter 5 milhões de sistemas para fazer um KYC e aí a conta não fecha. O custo regulatório, o custo de observância é muito caro. Então, mas também não posso fingir que o Zé aqui está faturando uma bica de dinheiro e beleza, estou aqui na capa do Harry Potter da tecnologia e eu vou me meter no mercado regulado e nada vai acontecer. Queria que você trouxesse sua opinião, que pode ser diferente da minha, eu não estou nem aí. Mas, aliás... Aqui a gente tá conversando. Inclusive, é bom reiterar, né, que uma das coisas que a gente combinou, eu e o Evandro, eu falei, beleza, a gente pode participar. Que beleza. Não tem problema, mas preciso te dizer que eu sou bastante polêmica e eu só vou se eu puder discordar. Se eu não puder discordar, nem vou. Que papo é esse, né? Que papo é esse? Eu vejo da seguinte forma, Roberta. Vocês todos aqui acho que estavam no mercado em 2008, apesar, né? Ai, não, eu era menor aprendiz ainda. Eu estava começando no CIE. A crise que acometeu o mercado financeiro em 2008, ela foi uma crise brutal. Terrível. Aquilo tinha... quebrou muita instituição. Não, e potencial de ter feito um estrago muito pior. Mas, se não fosse os governos entrarem e segurar o BO, a maioria dos bancos que a gente ouve e está ouvindo aí, tem tudo ido para o buraco. Colapso total. Total. E qual foi a origem do problema? Foi o tal do risco sistêmico, não é isso? Né? Então,
daí lembra que veio o SPB para diminuir o risco sistêmico. E aí vem aquela questão dos princípios da Basileia, que Eu ia falar agora disso. Gestão de risco, tal, os níveis da Basileia, que Exato. a gente ainda só fazendo parênteses de Basileia, Claro. eu ainda acredito que aqui só não foi pior porque a legislação não permitia dupla garantia, tripla garantia num bem só. Exato. E a gente só não pegou coisas piores de subprime porque a legislação brasileira não permite Sim. que você tenha Vendia. 2, 3 dívidas e uma garantia. Sem contar a crise cambial que Sim. gerou Que daí mundial. isso foi a bomba, né? O Uma efeito bomba, da bomba exatamente. atômica. Começou com o subprime e foi... E Pegava o os mercados. nível que a gente tinha de instituição financeira aqui aplicando Basileia era superior do que a americana. Bem, Muito mais regrado, muito mais grave. Isso. E isso ferrou muito mais os americanos, porque eles permitiam duplo, triplo, quádruplo endividamento. E Isso. porque o nível de Basileia deles lá é mais relaxado. na verdade, surgiu de um negócio chamado alavancagem. Sim, né? isso aí. Isso aí. Boa. Ou seja, os caras botavam derivativo, né? Que já é difícil de Que explicar, é de pra cacete. né? E altamente alavancado. E aí... 4, 5 derivativos, fatias de uma o coisa. mesmo ativo tinha 10 derivativos. derivativos vinculados. Como? Bom, o fato é que essa crise sistêmica, ela alertou os bancos centrais em Sim. geral, falando, opa, essa regulação de risco que a gente tem é inadequada. Vai dar ruim isso aí. Isso. O risco sistêmico, ele precisa ser mitigado. E aí é que veio toda essa carga de observância que tem sobre o banco. É a famosa abordagem baseada em risco. ABRs da vida. Mas exatamente. veio muito pesado, né? Veio. muito. Não, na verdade, ela veio em fases, né? Basileia 1, 2, 3, três. agora nós estamos, acho que na 4, se não me falha a memória. E o banco... ao mesmo tempo, nós sabemos que o mercado financeiro no Brasil é de baixa competição, certo? Concordo! Concentradíssimo. Olha, é difícil, mas acontece. Concordou. Concordei. Concordou. É raro, mas acontece. podcast acontece, ó. Acontece, concordo. Ele tem pouca gente. Pouca gente. Se vocês entrarem lá no meu perfil no LinkedIn, eu acabei de soltar uma análise do mercado 2023, onde isso é evidente. Não é de hoje, não. Desde sempre. Nos Estados Unidos, cara, qualquer família, minimamente, com dinheiro, tem um banco, Tem um banco. cara. Exatamente. Então, a maior emissora de apólice de seguro de vida do Texas é de uma família. Exatamente. É um banco riquíssimo no Texas. Você tem banco que abre de sábado, de domingo, Exato. banco em tudo quanto é Sim, parte, cara. Exato. O First Corner Bank tem de monte. Uhum. Agora, bom, limitado. Mas é porque o mercado brasileiro é restrito? Bom, também é. Também é. Altamente regulado. Sim, também é. Porque fazer negócio doing business no Brasil é difícil. Não, não é pra caralho. qualquer um. Não é pra amador. É pra cacete. Entretanto, o que eu acho que foi uma sacada fudida do Banco Central? Falaram, bom, como é que a gente cria competição sem mexer no establishment, no status quo do negócio? Sim, sim, Aí que vem as fintechs. sim. Que na verdade, já era um movimento que vinha principalmente do mercado inglês, né? Europeu. A Inglaterra sempre foi É muito o berço, inovadora é o berço. dessa questão financeira e tal. A água que eles bebem lá dá cada ideia, que olha, cripto e etc, Adam né? Smith. Exatamente. A água que eles bebem lá não é de hoje, Não é de hoje, Os caras são Wright Milton, o Diabo 4. Bom, enfim. Bom, o fato foi uma puta sacada, né? A gente está democratizando o mercado sem estabelecer no status quo que está aí, no estabelecimento que está aí. Entretanto, hoje tem fintech maior que banco. Tem. Mas muito maior. Mas 10, 15 vezes maior, a última análise que eu fiz. Exatamente. E aí vem, de novo, o tal do risco sistêmico. Uhum. E aí o Banco Central já soltou uma porrada de regras para
trazer a abordagem baseada em risco para esse povo. Já tem, já Mas tá aí em eu quero vigor. pôr aquela pimentinha básica que se não puser essa pimenta básica, nem sou eu, né? Se não for pra causar, nem desço. Vamos meter um fogo no parquinho. A gente tá falando da fintech, do IFX, que o Evandro aqui é o mestre nesse assunto do IFX. Você vê que a gente até largou o celular, porque agora a gente já não tá nem na pauta, já atropelou já. Mas aí a gente tá falando do IFX, beleza, tem uma regulação, a gente tem agora lá as empresas de meio de pagamento vindo pro mercado, descendo no parquinho do câmbio, que eu acho bom, quero mais, eu quero mais gente querendo. Depois eu vou contar a novidade pra vocês. Opa, mas aí tem uma figura, que é uma figura que se esconde, né, nesse mercado, que é o correspondente cambial e o indicador de negócio. Olha, esse se mexeu. Indicador de... Não, se mexeu na cadeira, né? Aquele rolo, né? Não deveria existir, então, né? Ele deveria ser correspondente. Primeiro vou falar assim, o cenário ideal, se vocês concordarem ou não, vocês vão contribuindo. O cenário perfeito, né? A gente teria, né, aqui no mercado, todo mundo que recomenda instituições financeiras, que, né, indica clientes para instituições financeiras, que tem negócios ali parecidos, atuando lá, registrados no Unicad como correspondentes cambiais. Sim. Ponto. Porque daí a gente consegue dar uma estendidinha no braço da regulação lá no correspondente, na fase KYC, responsabilidade solidária, beleza. Sim. Mas aí agora a gente tem um público que é disfarçado de nada, que é o indicador de negócio, né? E aí esse cara faturando mais que corretora, Passarete. Eu conheço vários. Vários! E aí, assim, a gente tem 4.400 e alguma coisa. 5.000. Não, únicos. Únicos a gente tem 4 mil. Únicos, o pessoal lá do time da Log fez um looker lá pra mim e eu pedi que eles olhassem quem que estava vinculado de forma única, né? Não misturar, não, tipo, eu sou correspondente de várias instituições. Então, a gente tem lá registrado no NICAD 4.400 uns quebradinhos. Esse videocast está sendo gravado, é importante dizer, em abril, porque se você olhar em maio, esse número já vai estar muito maior, porque o número não dou conta de atualizar. Toda semana esse número cresce. Exatamente. E sei lá quantos seres humanos, caboclos, afegãos médios, indicando negócios tudo torto, disfarçados de fintech, cara. E aí, assim, é aí que eu falo que a bola de cristal fala, pera, ao invés da gente olhar para a corretora como não tô falando com você, ela tá já a Siri, não precisa nem cortar isso. Ao invés de nós olharmos para a corretora como ela sendo uma vilã, né? Assim, ai, nossa, porque faz as coisas de qualquer jeito, porque não tem compliance, porque não tem PLD, porque não faz KS, né? Porque porra, é caro pra caramba fazer tudo isso, os sistemas não são baratos. Nós não deveríamos estar reunindo esforços para formalizar esse indicador e trazendo um pouquinho mais de puxão de orelha para a instituição que esconde o indicador? Não é aí que está o risco sistêmico? Não está aí, Passarete? Pô, agora eu vou dar uma de provocador. Por favor, vamos. É isso. Veja, Roberta, você que é uma pessoa de negócio. O que eu pelo menos vejo da seguinte forma. Essa questão do prestador de serviço, esqueça se ele é correspondente cambial ou se ele é indicador. Ele presta um serviço. Show. Existe um que é regulado, 4935, que é o correspondente cambial, que tem uma série de regrinhas. E tem um prestador de serviço que é o captador de negócio da instituição. Boa. Tá? Boa. Que quando você olha... Ele pode ser só câmbio? Não, ele pode ser pastinha de consignado, ele pode ser... qualquer coisa. Correspondente bancário, né? Ele pode ter um white label, um bank as a service, um white label, captando clientes. É um comercial terceirizado. Ponto. É isso. É isso. Legal. Então, mas aí que é legal. Eu sei onde você vai chegar e eu gosto disso. Eu gosto disso. Por quê? Isso, beleza. Não tenho que regular. Porque aí eu, Banco Central, não posso extrapolar minha competência e dizer a um escritório de advocacia como é que ele deve trabalhar se ele nem é uma instituição financeira. Perfeito. Mas a gente sabe que no mundo real as coisas não funcionam assim. A gente sabe que o indicador de negócio tem acesso ao sistema da corretora e do banco, tem e-mail do corretor e do banco, toma moeda. Tem algumas relações promíscuas. Né? Põe lá no KYC.
E-mail para contato, o meu. Telefone para contato, o meu. Eu não consigo saber o telefone do cliente, eu não tenho o e-mail do cliente. Ele recebe o SWIFT, ele recebe o contrato de câmbio. Ele esconde o cliente de uma tal maneira. Entendi. E esse cara não tá regulado. Eu entendi. Entendeu? Aí vem a outra provocação. Mas quem é errado? Ele ou a A instituição? instituição, óbvio, então tá. óbvio. Então aí é que tá a Óbvio. questão. Na verdade, o que eu acho que regra tem que existir. Então, Sem quando dúvida. a gente fala de regulado, a gente fala de alguma regra. Mas a regra não pode ser limitante, como é, Concordo. por exemplo, o correspondente cambial. O correspondente bancário, que inclui o correspondente cambial, né? Ele tem uma série de regras. E o correspondente cambial, ele tem limitação para atuar em nome da instituição Ele vai autorizada. até um ponto, né? Câmbio manual, câmbio remitância e tal. Isso como lojinha, né? Sim, como sim. prestador de serviço, lojinha, tal, caramba, quatro. Agora, o captador de negócio comercial, esse cara aqui, que é o último item do correspondente cambial lá, que é receber propostas, né? Terceiro, né? Tipo 3. E agora inventaram esse negócio de tipo 3, que eu nem sabia que tinha essa bosta. Bom, enfim. Então, eu acho que aí... eu acho que precisa aperfeiçoar a 4935. Exato. Ah, isso. É Entendeu? isso. É isso. Eu não falo da medida punitiva, Não, não falo longe isso. disso. Mas desequilibra, né? Claro. Eu posso ter 2, 3 correspondentes lá registrados no Unicad, Sim. 194 indicadores. No meio dos 194 indicadores, o cara dá carteirada no compliance, o cara passa por cima, o cara toma. E aí, vamos lá, o indicador, apenas indicador. Sim. Apenas indicador. Identificou um potencial negócio ali. Ó, você vai falar com o Evandro, tá aqui o telefone do Evandro. Evandro, tô te indicando o cliente. Eu não tenho que fazer KYC, quem vai entrevistar o Evandro. Eu não tenho que fazer coleta de documentos, não tenho que validar em birôs, eu não tenho que fazer nada. Eu apenas e tão somente indiquei um negócio. É verdade. Aí a instituição tem que tomar um puxão de orelha, tá? Então decide. Você quer montar seu plano de captação de negócio com indicadores ou com correspondentes? Não pode dar benefício de correspondente a um captador. É que o correspondente tem uma característica de relação jurídica diferente. Do indicador, né? Civil e criminal, né? Exatamente. Então, concordo plenamente contigo. Entretanto, aí é que tá. É que nessa questão, o mercado de corretora sempre foi um mercado mal visto. Por quê? Sim. Porque agora é bacana. Os caras tinham alto apetite a risco. Sempre tiveram um mercado de alto apetite a risco. Sim. Então, eles faziam tanta coisa certa como a coisa incerta ou até Errada. Né? Sempre. Sim. Isso criou essa reputação negativa. Uma aura ruim sobre isso. Exatamente. A Abracan, de certa forma, veio para estabelecer uma autorregulação, e aí é verdade, que trouxe, né, reconstruindo a reputação do segmento. Inclusive, para quem está assistindo a gente não sabe, a Abracan é a Associação Brasileira de Câmbio, não das corretoras de Começou câmbio. como de câmbio, Ela né? começou como um clube do Bolinha, Exatamente. né, em que só os donos das corretoras eram as pessoas de algumas corretoras e exerciam mandatos. E inegavelmente, não posso deixar de falar que depois que a Abracan colocou a Kelly como presidente uma mulher. Tinha que ser uma mulher, né? Óbvio, né? Depois que colocou a Kelly lá, existe uma Abracan antes da gestão profissional, de um presidente executivo profissional, e a gestão da Abracan depois da Kelly. Acho que foi uma abertura uma quebra de paradigma desse mercado e começar a puxar o holofote para outros temas. Tanto que hoje eles têm associados bancões, né? Bancos comerciais. Os tal. S1 lá, estão todos lá. BB, Bradesco. Assim, quando a instituição, uma entidade de classe, Sim. ela adquire credibilidade, e credibilidade você sabe que demora pra cacete pra construir. Fácil de quebrar e difícil de conquistar. Reputação você destrói em um segundo. Reputação você constrói em anos. Exatamente. Então, essa questão. Então,
eu vejo essa questão do indicador, até do correspondente cambial no geral, mas como um processo de autorregulação no mercado. Porque é bacana hoje. Cara, até os caras perguntam para mim, porra, Passarete, você não atua como indicador de negócio? Falei, assim, ó, eu acho conflituoso com a minha atividade. Eu também falo isso, eu tenho um conflito de interesse absurdo de atuar dessa forma, lógico. É claro que eu indico, tenho esse tipo de situação, tenho parceria com 2 bancos. 2 bancos. Até por uma questão de afinidade, que fiz um trabalho no Travelex de 2 anos lá. Cara, no trabalho que eu fiz no Travelex, velho, que me desculpe a Ana Atena que está lá hoje e tal, o resultado do banco antes do Passarete era 2, 3 milhões. Agora é 50 milhões. Sim. Então. Acho que eu ajudou em alguma coisa, ajudou. De novo, outra mulher, né? Não, só para deixar pontuado, né? Você tem que fazer, puxar. Não, puxar não, eu tenho que fazer. São dados, né? Assim, olhar diferenciado, um olhar moderno. Sim. Levou uma pessoa para reestruturar o banco, é um olhar que, de repente, uma outra pessoa não teria. Não teria. Elas tiveram. Não, certamente. Olho de Tandera. Olho de Tandera, visão além de alcance. Nossa, também ninguém vai entender essa referência. Tem que pôr uma legenda explicando quem era o Olho de Tandera, por favor. E, pessoal, na edição, coloca Olho de Tandera, tá? Coloca lá de quem era. Exato. Tem minha visão além do alcance. Isso aí, visão além do alcance. Então, mas essa pegada. Mas voltando à questão, a autorregulação. Eu particularmente acho que o mercado, voltando à sua pergunta, que você fez a pergunta e eu não respondi. Marco cambial. O marco cambial trouxe uma nova abordagem. Gente, está livre, faça com responsabilidade. Proporcionalidade, sei lá quantas vezes tem essa palavra na legislação do marco. Porra. Proporcionalidade, proporcional. Claro, proporcional ao risco. Ao tamanho, ao que você quer, exato. Uma operação de $1.000, você vai precisar dar o tratamento de uma mesma operação de $1 milhão? Claro que não. É absurdo. Né? E aí, é o óbvio precisando ser dito via circular. Sim. Você fica vendo, assim, eu fico, assim... surpreso, nem tanto, mas abismado com o nível de... Sim. Mas aí eu vou defender o coitado que está ali no grupo tentando sobreviver e tirar uma dúvida. De novo, né? Quem deveria fazer a autorregulação do segmento, a autorregulação do indicador tal, são as instituições financeiras. Claro. Quem deveria olhar para a formação desse profissional também são elas. Com certeza. Era até uma conversa que a gente queria ter. A formação. Formação do profissional que atua no mercado financeiro. Tem uma norma do Banco Central que foi publicada no final do ano passado que obriga as instituições financeiras a investir em educação financeira. Aliás, essa aí é um obriga, assunto... Todo mundo falou da resolução 6, que é a antifraude. Sim. Eu não vi ninguém se mobilizar para 8, que já vai entrar agora. É verdade, hein? Ela já vai entrar e ninguém tá falando disso. Exatamente. Tem que ter um plano, e não sei o quê. E você tem que garantir, assim como o compliance, né, quando começaram, você tem que garantir que todos os seus funcionários, todos os colaboradores façam os programas, os treinamentos de compliance. As empresas foram lá, colocaram um vídeo da pessoa que... olha só que absurdo, tá? Da pessoa que, no entendimento da instituição, era a que mais sabia sobre aquele assunto para ensinar os outros. Quer dizer... Olha, já começa por aí, acho que o erro total da instituição financeira, se você for de instituição financeira, já anota como uma oportunidade de melhoria. Como é que você pode delegar o treinamento da sua equipe para aquele que você julga que é o que mais sabe dentro da sua equipe? Você tem que sempre ter um olhar de fora treinando a sua equipe. Não posso eu mesma treinar a minha equipe, que daí eu vou treinar no que eu faço, não no que eu deveria fazer ou deveria saber. Propaganda, não tô. Não tenho. Ela não vende curso. Não, eu não tenho nem agenda. Ela não vende ainda não. Eu não tenho agenda. No final desse podcast, vamos ainda. No final desse podcast, fica aí. Você ganhará um cupom. Não vai acontecer. A gente, passa. Tá ajudando a gente que dá aula. Não vai acontecer, porque eu não tenho agenda. Se eu para conseguir dar curso de câmbio, eu teria que dar curso de sábado, de domingo, entendeu? Parou, né? Não tem como, entendeu? Mas eu tô falando isso, eu já tive uma escola de curso, já montei uma operação educacional. Então, não tem como uma empresa pensar nisso. E aí, pegando o gancho da educação financeira, da educação corporativa, não adianta
meter uma plataforma lá Claro. e obrigar um funcionário que você acredita que Sim. seja o que mais saiba. É Você tem verdade. que chamar a gente de fora Exato. para ensinar truque novo, para ensinar o que você não está conseguindo replicar. O Roberto é perfeito. E digo mais, no câmbio, desligo, né? No câmbio, isso é mais... Sério ainda. Mais sério ainda, porque imagina o seguinte, assim, tem as áreas de monitoramento, Sim. de PLD e tal, gera um alerta de um negócio de câmbio. Quem vai analisar não é um analista de câmbio, é uma pessoa que mal sabe o que ele está... Tanto isso é Verona. verdade, e aí a gente tem que fazer uma análise, que é uma análise mais, assim, mais ampla, na minha opinião, né? Tá, a gente tem uma questão de formação de pessoas, a avaliação 3P, técnica 3P de gerenciamento, de estratégia, construção de planejamento estratégico. Eu tenho que pensar em pessoas, né? Como é que eu vou capacitar Sim, essas pessoas? claro. Hard e soft skill. Eu não posso ter uma pessoa que gosta de ficar contando os feitos, Certo. É lógico. atuando no compliance, Sim. dizendo, você não sabe hoje lá no Happy Hour, comunicamos 15 pessoas no COAF. Você não sabe aquele cliente daquele fulano que bate meta? Então, só foi pro COAF. Né? Eu tenho que ter uma hard e soft skill. Claro. O que ele precisa saber tecnicamente, o que ele precisa ter de comportamento para atuar ali. Porque verdade. o comportamento é muito importante, Importante. dependendo da área que você tá. Ontem eu estava numa videoconferência com um diretor de uma instituição bancária, que eu também montei a carteira de câmbio. E a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte, por sinal é um dos bancos com o qual eu mantenho essa parceria. Falei assim, quando o compliance se torna um decisor do negócio, é porque está alguma coisa errada. Com certeza, no seu processo. com certeza. Então eu tenho Exato. eu tenho o primeiro P, né, pessoas, eu tenho processos que precisam ser Sim, bem estabelecidos claro, para claro. conectar os produtos com os quais eu vou Sim. trabalhar. E na minha opinião, o grande axioma de tudo isso, né, a grande perninha que dá a mão ali um pro outro é tecnologia. Total. Porque se eu não tiver Entendo. tecnologia, galera, aí a gente tá falando do câmbio de 1980. E- Papel, não sei o quê. Voltando duas casas. Voltando 20 casas e a fintech me engolindo. E aí, você entrou num assunto que, para mim, vai marcar a virada, assim, de fato. Quantos sistemas de câmbio vocês conhecem que tem? De quê, né? Vamos lá. Não, De câmbio. câmbio mesmo? Câmbio. Acho que 4. Eu conheço 3. 4. Ó, para instituição financeira, são 2. 2. São 2. Banco. Pra banco, né? é Pra verdade. banco. Pra banco só 2. 2. Para É verdade. corretora tem, aí o leque aumenta mais, mas Isso. não, Mas, acho sei lá, que não enche 5. uma mão. Isso aí. Isso aí. Não passa disso. Cara, e todos eles com tecnologia, se você for olhar, a tecnologia dos caras é péssima, Ultrapassada. total. Por quê? Porque o sistema é difícil de fazer, tem Sim. muito conhecimento. E mistura câmbio com comércio exterior, né? Então, Que já é é. uma outra complicação. são 3 universos que se misturam. Isso aí. Câmbio, comércio exterior e capitais internacionais. Isso aí. São 3 coisas. Sim. E tá tudo lá. Então, cara, essa abordagem que estava baseada em regra de negócio, construída no CNC, na consolidação das normas cambiais, mudou. Ponto. A abordagem agora é outra, gente. Também acho. Inovação, redução de custo. E aí é que a fintech vem com o pé embaixo. É isso aí. Aí não tem nenhuma aprovada pelo Bacen. Nenhuma. Não. Nenhuma. Mas os caras vêm e olha, eu estou entrando como empreendedor, sócio numa fintech, os caras vêm com tecnologia Ó, na novidade aí, hein? mão. Era essa a novidade? Depois eu Continua mais. vou fazer o meu merchan. Com certeza. Entendeu? Só dá para fazer isso com tecnologia. Não tem Roberto. como. Entendeu? Não tem como. É uma questão assim. O povo hoje, a molecada hoje é ligeira pra cacete. com esse E a gente negócio tem de- que aproveitar isso. É.
né? Não, os caras são um avião. Eu vejo uns desenvolvedores, o moleque fala um negócio... Não, é coisa que eu teria que reencarnar 4 vezes, no mínimo, para conseguir entender. Não absorve, mano. Não, Entretanto, o que falta para ele é o cara que especifica. É o cabelo branco. Exato. Vai lá e faz desse jeito. Então, e aí nesse aspecto... E tá faltando esses cabelos brancos. Não, eu não tô faltando. Não, você ainda não aprendeu. É porque eles estão finamente disfarçados pelo loiro. É por isso, é por isso. Você é uma jovem aprendiz. Eu sou uma jovem senhora, João Passarete, que é isso. Mas, assim, eu acho que esse tema é um tema bom. É um tema que daria mais uns 2, 3 podcasts. Sim, fácil. E a gente precisa se encaminhar para a finalização, porque eu não sei se você sabe, já passamos bastante tempo aqui do nosso... Você viu como o papo foi? É bom. Eu acho que eu sou a favor de ter um papo 2 com o Passarete. Eu acho. Acho que a gente tem que ter um papo 2 só para algum tema, para outro tema, para o terceiro tema. Cara, o mercado de câmbio é enorme. Né? Eu não tenho a pretensão de 1 hora. Ninguém. Exatamente. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: você falou, gente, esquece o que você aprendeu do passado, velho. Mira o futuro. Isso aí. Mira o futuro, gente. Eu nunca, rock and roll de novo. Yes. Eu nunca me fiquei atrelado a essa questão do hermético, nunca. Cara, a grande guinada na minha carreira foi justamente quando eu percebi que pouca ou nenhuma gente que eu conhecia nesse mercado estudava, primeiro, legislação, porque eu sou advogada com carteirinha e tudo, né, como essas pessoas falam. Fez o juramento? Fiz, tenho a carteira da OAB, pago minha mensalidade em dia, estou em dia com as prestações do carnê, tá tudo certinho. Posso ser presa na sala de Estado Maior, né, é bom. E foi ter compreendido melhor o mercado de comércio exterior. Eu fico ainda chocada, e para a gente finalizar, e aí essa acho que pode ser a deixa para o Passarete finalizar, como é que um ser humano que trabalha no mercado de câmbio, seja como executivo de negócios, seja como superintendente, diretor de compliance, não sabe o que é o comércio exterior, o mercadinho pequenininho de $1 trilhão de entrada e saída. Como é que você não sabe qual é o processo de importação, qual é a dor do importador, qual é a dor do exportador, o que faz um agente de carga, que ele não é o dono da carga, mas também não é o dono do navio, como que você controla tudo isso? Cara, qual é a dica que você daria para a gente finalizar esse super podcast, essa super participação sua, para quem está assistindo a gente e é desse mercado e está apanhando, sendo mega demandado, se sentindo que não consegue acompanhar a mudança, e para quem está chegando, o que você falaria para o jovem? O jovem. Gente, nós vivemos na era da informação. Eu vi, você soltou outro dia um post lá, tal. Você precisa conhecer o seu cliente. Ontem! Deu quase 10 mil visualizações no LinkedIn esse post. Estude! Você acredita, Passarete? Só um parênteses, que eu recebi mensagens assim, você não pode dar um resumo dos livros que você estudou? Gente, eu acabei de escrever, estude, leia. Inclusive, procure. Então, para essa rapaziada aí já, né, finalizando, a rapaziada que quer entrar no câmbio, tal, que já tal. Gente, não tem recompensa sem você investir em treinamento, lei, o cacete A4, entendeu? De novo, pergunta. Não sabe, pergunta, né? É claro, tá faltando mentes aí um pouquinho, né, que saibam, mas tudo bem. Entre lá no grupo do Evandro, fala com o Roberto, tem lá um pessoal aí bacana, mas é o seguinte, né, meu? Tem que ir para cima. E acho um ponto também de reflexão a gente não terceirizar para a instituição a responsabilidade do aprendizado, né? Ela tem uma dela. Se você está numa instituição que infelizmente ainda não reconhece o valor da capacitação, do livro, de você sentar, de você ler um Kindle, de você um Kindle, o Kindle não que é o reino, o Kindle, de você ler um livro, de você pegar uma dica, não terceirize, não terceirize. A minha instituição, ela não patrocina, ela não investe.
a sua carreira, você é o seu produto. Você é um produto na prateleira que precisa ser desejado pelo mercado. E aí seja excelente em alguma coisa. Escolhe uma vertente. Não é porque eu sou super comercial, como todo mundo sabe, que eu não estudo regra de compliance. Porque como comercial, sou a primeira linha de defesa. Sou excelente comercialmente, mas nunca bati de frente com compliance. Compliance sempre foi meu parceiro no negócio. Porque eu estudei a regra. Então, não terceiriza, galera. Não terceiriza. Não vai tem como. atrás. E talvez a última... e quero também fazer um merchan aqui Por favor. da minha, Sim, da né? minha Momento empresa, jabá. tal, caramba. Momento não vou jabá. escolher, exatamente. Mas outra coisa que é importante é assim, não fique ancorado no passado. Se livre da âncora Banco Central, se ligue da âncora não pode, não pode. Ai, qual é a tributação? Você não é um analista tributário, você é um analista Competência de da câmbio. Receita. Entendeu? Por sinal, esse negócio de tributação no câmbio, eu acho é uma coisa que... Primeiro, eu não conheço ninguém que fale, que chegue para mim, é isso. Até porque quem fizer isso tá mentindo. Não, tem alguma coisa Sim, errada. Tirando o IOF, que me parece não ter muita dúvida, apesar que ontem surgiu uma dúvida, eu falei, porra, Estamos cacete, discutindo. se tem dúvida nisso, imagina nas outras coisas, né? Então, eu fico pensando assim, tirando essas questões, vamos desancorar. Câmbio é uma operação de pagamento. Ponto. Eu recebo de alguém e pago alguém. É isso que ela é. Pensa assim. Se eu vou pedir documento, faça o seu compliance adequadamente, se eu conheço o seu cliente adequadamente, saiba os riscos que você pode estar correndo, compre informações na Logocomex lá para saber se seu cliente é tradicional, de quem ele compra, se ele não é um picareta, né? Tem informações pra cacete hoje. Públicas. Sim, públicas. Gratuitas, Públicas, gratuitas, Exato. tratadas, não tratadas, tem tudo. Isso. O que precisa, e aí, né? Eu já falei até com o Cabra, eu falei, gente, eu vou pegar a IA, ensinar ela a ler essa informação. A gente está precisa. fazendo isso com alguns documentos de importação e exportação lá. Tem dado bons resultados. Esse é o futuro. É isso. Sim. Ponto. Esse é o futuro. E aí, fazendo o jabá, mas voltando, pagamento, essa palavra. E aí, o Passarelli, o que eu fiz? A gente identificou uma oportunidade, eu e mais 2 empresários aí, 2 empreendedores, relacionados no mercado de turismo, B2B. Porque, veja, você vai lá numa agência de turismo, você compra um pacote turístico para o exterior, né? Internacional. E, geralmente, quem fornece o pacote é um DMC lá fora, é uma outra operadora lá fora. Não é? Então, existe existe uma cadeia de pagamento. E vai de hotel, carro, locadora, o caramba, 4, pau, terrestre, aéreo, o raio que seja. São fluxos diferentes, né? Quando você compra o pacote, você tem um fluxo de pagamento em real e que isso vai virar um fluxo de pagamento em moeda para algum momento. Então, a gente construiu uma plataforma que recebe aqui e paga lá, eliminando ou buscando reduzir o risco de liquidação que existe. Você sabe que se você vai na agência, você compra o pacote e não sabe se você vai viajar, porque se ele Aconteceu não pagou... recente, né? Cifra. Exatamente. Então, a nossa chama FX Finance, já estamos, segunda-feira o Passarelli está, além de outras, né? E que busca atender exatamente... Veja, olha, é um mercado onde não tem player. Eu falei, porra, gente, não tem ninguém aqui olhando para esse... Segmento. No Comex, a cadeia de pagamento do Comex, eu acabei de falar isso. Falando, né? É gigante. Sim. Tem oportunidade para Deus e todo mundo. Então, as instituições, eu vejo da seguinte forma. O mercado ele vai evoluir para um mercado de pagamento. O sistema de pagamento em moeda local, o Pix internacional, raio que seja, é o futuro, pessoal. Sim. Token é o futuro. Cripto é o futuro.
Drex é futuro. Leia-se, pare de vender burocracia, né? Exato. Para de vender problema, começa a vender solução. O post que eu falei, para de ficar falando tarifa zero, spread competitivo e atendimento personalizado. Socorro. Não vende. Não vende. Não Socorro, vende. socorro, Deus. A gente podia pôr a musiquinha, né? Socorro, Deus. Socorro, Deus. Mas Passa. é isso, Roberta. Então, se eu dou um recado, ô Bonitão, você que está no câmbio, aprenda o que é um arranjo de pagamento, aprenda o que é um arranjo de pagamento transfronteiriço. E se você não for aprender, chama quem sabe, né? Vai estudar. Põe pessoas que tenham conhecimentos complementares no seu time. Para entrar nesse segmento, eu fui estudar o que é uma instituição de pagamento. Que não é simples, o que é arranjo de pagamento aberto, fechado. O que é o... Dificílimo isso aí. Dificílimo. É outro câmbio. É outro mercado. É outro mercado. Mas são complementares. Sim, sem dúvida. O tal do EFX, a empresa chama-se FX Financing. Olha. Gente, Já estava antes ou veio através da... Não, estava antes. Não, interessante, daí vem o nome, né? 277. E esse é o FX. O FX é o mercado de câmbio no futuro. Pode garantir. Te falo isso. Maravilha. E era para ser uma pergunta, hein? Era o que você imaginava que era. Um mercado de câmbio de pagamento. De pagamentos. Esse é o mercado de pagamento. O que é uma operação de câmbio se não é uma operação de pagamento? É isso aí. Ela foi descaracterizada ao longo do tempo, mas agora está É que, na verdade, voltando. Só aqui fazendo um breve contexto histórico. O Brasil sempre teve um problema muito sério com grana, reserva. Isso na década de 80 era um fato. Em 87, o Brasil decretou moratória, velho. Fechava câmbio e o Brasil não pagava, não. Era depositado no Banco Central, o Banco Central... Não lembro, eu era criança, não lembro, mas li essa sobre. história. Isso acabou, gente. Acabou. Isso aí. Nós estamos hoje... Apesar dos nossos políticos, o Brasil ainda é um país do futuro. Não, o mercado inteiro olha para cá. Apesar de... Gente, e vamos pro final. Vamos pro final. Passarete, agradecer aí a sua generosidade, já deixando mais um convite para mais uma edição, para a gente falar de mais assuntos, porque você é uma enciclopédia do mercado financeiro. Tem que ter por perto, tem que consultar, tem que conversar. Agradecer ao meu amigo, parceiro Evandro Cassiano. Sempre muito bom estar com a Roberta, tá com... Eu falo com todo mundo que eu admiro, agora eu tô tendo a oportunidade de conviver, chamar de amigo, bater papo, isso é muito bom. Boa. E para toda a nossa audiência, muito obrigado. Sou Evandro Cassiano e câmbio desliga. Obrigada se você ficou até aqui. Não seja muquirana, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele coleguinha que precisa ouvir essa história e a gente se vê no próximo episódio. Câmbio desligo. Bom, salve o rock and roll e o Coringão. Câmbio desligo.